Eles têm fama, sucesso e milhões de seguidores. Mas nem os holofotes conseguem ofuscar quando algo vai mal na vida amorosa. A todo momento, as celebridades têm suas vidas expostas na internet. São histórias de amor que enfrentam crises, términos e até traições. E na maioria das vezes, quem dita estes caminhos é o coração. Aí já viu, né? Mas afinal, os sentimentos são um problema ou uma solução? Eis a questão. Durante 27 anos, Deborah Lee Furness e Hugh Jackman formaram um dos casais mais admirados de Hollywood. Mas em meados de 2023, surpreenderam a todos ao anunciar a separação, que aconteceu em meio a rumores de que Jackman teve um caso com uma atriz enquanto ainda estava casado. Fomos abençoados ao compartilhar quase 3 décadas juntos, como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para perseguir nosso crescimento individual. 2 anos após o anúncio, a atriz decidiu quebrar o silêncio com uma declaração, no mínimo, intrigante. Meu coração e minha compaixão a todos que sofreram uma jornada traumática de traição. É uma ferida profunda. Os relacionamentos em nossas vidas não são aleatórios. Somos levados às pessoas e as convidamos para entrar como forma de aprender as nossas lições, reconhecer e consertar as partes quebradas. Continuo grata. O que fazer quando a mágoa, a decepção e a desilusão surgem ao mesmo tempo? Haveria algo eficaz, capaz de impedir que essa história tivesse um ponto final? Sentimento versus razão. Por que tantos casais que se amam ou se dizem se amar acabam traindo e sendo traídos? E os relacionamentos terminam em divórcio. O que está por trás disso? Por que seria tão difícil fazer com que a razão prevalecesse contra o sentimento quando a questão é vida amorosa? Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante. Seu casamento acabou, seu noivado foi desmanchado, seu namoro terminou e as experiências ruins estão se acumulando na sua vida. Você diz assim, será que o meu destino é viver uma vida de solidão? Bom, se você quer saber da resposta, fique ligado conosco nesta programação, porque nós vamos mostrar aqui para você histórias de sucesso. Casais que enfrentaram problemas semelhantes ao que você acabou de acompanhar nessa matéria, mas aprenderam a respeito do amor inteligente. Fizeram uso das ferramentas do amor, conseguiram se reconstruir, se curar e hoje são pessoas felizes de verdade. Ouça, a felicidade amorosa existe, não é uma utopia, é uma verdade quando você busca na fonte certa. 3216-6162 está à sua disposição e também o 11-3573-3500 pelo WhatsApp. Você que está amargando uma dor terrível neste momento, porque você está passando por um processo de divórcio, de separação, talvez o seu namoro terminou de uma forma tão ruim e ambos saíram machucados dessa relação, você precisa de ajuda. Entre em contato agora, nós temos os nossos conselheiros espirituais para ajudar você. Ouvir, orientar, dar a você um norte, o que você precisa fazer para vencer. Foi o que aconteceu com este casal que você vai acompanhar agora, a gente já volta. Eu sempre quis casar, sempre quis construir uma família, eu sempre quis ser alguém. E assim eu fui para o mundo tentar a vida e eu não tinha regras. Tive um relacionamento sério, esse relacionamento eu achei que eu ia casar, nesse relacionamento eu já tinha, acho que uns 19, 20 anos, namorei aí mais de 3 anos, tive uma traição da parte dele. Todo mundo daqui falava pra mim, ele não quer casar, só eu que não conseguia enxergar. Enfim, eu só conseguia enxergar aquela linha reta de eu vou casar, eu vou conseguir, vai dar certo.
Até chegou um ponto que eu realmente tive que terminar, não fiquei bem. Eu sempre fui sossegada, mas eu comecei a beber, comecei a sair mais, comecei a fazer bagunçar mesmo. Eu nunca fui bagunceira. Comecei a bagunçar e saía, namorava, e foi em uma dessas saídas que eu conheci o Thiago. Eu não tive nenhuma referência em relação da minha família, assim, no casamento do meu pai e da minha mãe. Porém, a minha família e a família do meu pai já veio com separações já também, né? E ninguém era feliz na vida sentimental. E fui morar junto com uma pessoa também que era mais velha que eu. Ela já vinha de um casamento dela que não deu certo. E eu muito novo, não entendia nada também. Eu falei assim, ela tá agora procurando alguém, eu também estou procurando alguém. A gente pegou e se ajuntou. Foi a hora que piorou a situação. A gente queria ficar, morar junto, mas nada de sério. E essa moça acabou me traindo. Fiquei com raiva também uma ocasião, estava trabalhando e acabei traindo essa moça também com raiva. Aí eu cheguei numa fase que eu falei assim, não dá mais para mim. Prefiro ficar solteiro, você fica com a sua família, eu vou embora para minha casa. E voltei para a casa dos meus pais de novo. Aí nos juntamos para esse relacionamento e acabou que juntando o problema dele com o meu problema. E juntamos os problemas, né, que a gente achou que ia ser a solução. Ele muito ciumento, extremamente ciumento. E eu, depressiva, cheia de complexos, cheia de bagagem, também muito agressiva. Eu era uma pessoa extremamente difícil de lidar, extremamente difícil, quase impossível. E aí a gente começou a brigar. Começava as brigas e ela tocava no meu ponto fraco mesmo. A pior coisa que tem para um homem é a mulher olhar para ele e falar assim, você não é homem. E ela falava isso para mim. Mas o que me machucava mais, que ela me falava, era assim, você nunca vai ser feliz. Aí foi quando eu falei assim, nossa, eu vou ter que terminar esse relacionamento, porque eu não tô aguentando mais. Aí eu procurei um lugar que tinha palestra, achei as palestras da terapia do amor. Aí eu comecei a me tratar, cuidar de mim para depois eu cuidar da minha esposa. E desde o primeiro dia que eu fui, eu me senti muito bem. Depois de já velha, que eu fui ter ensinamentos que eu não tive a vida inteira, como mulher, como pessoa. A mudança dela foi extraordinária. Ela era muito explosiva, ela começou a ser calma, começou a conversar mais, a gente começou a ficar mais junto. Hoje é alegria, é um casamento, um verdadeiro casamento mesmo. O casamento é isso, é os dois estar ali juntos. E a gente é super feliz. Eu sou muito feliz com ele. Muitos sonham em viver um grande amor. Mas, e quando a única coisa que sobra são os cacos de um coração partido? Dores e traumas que tentam nos impedir de seguir em frente. Para se ter uma nova vida, é necessário se desfazer das coisas antigas e colocar um ponto final no que passou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Participe da Terapia do Amor. Separe um caderno e traga nesta quinta para aprender de fato como reescrever a sua história. Terapia do Amor. A oportunidade para quem deseja recomeçar. Tá aí, Tiago e Gracilene venceram, superaram e hoje estão bem. Um testemunho vivo do resultado de terem dado uma oportunidade para serem felizes. Buscaram na fonte, buscaram em Deus. Quando nós chamamos você para vir à Terapia do Amor, nós estamos chamando você simplesmente para participar de uma palestra para casais solteiros, onde vamos dar a você dicas importantes
de como resolver os problemas da vida a dois. Nós estamos aqui chamando você para que você possa aprender com o autor do amor. Deus é quem criou a família. E se Ele criou a família, Ele criou o casal, Ele pode consertar o que está de errado. Quando você compra um aparelho eletrônico, por exemplo, e aquilo apresenta algum problema, o que você faz? Você procura assistência técnica, não é verdade? Você procura aqueles que estão autorizados pela empresa, pelo fabricante, para poderem revisar aquele aparelho, consertar o que está quebrado, trocar a peça que precisa, enfim, fazer com que aquele aparelho possa voltar a funcionar da forma correta. Você tem uma vida amorosa quebrada, você tem um relacionamento quebrado, você precisa buscar no autor, no Criador, que é Deus, independentemente da sua religião. A terapia do amor está aberta a todas as pessoas. E hoje nós estaremos novamente trazendo mais um tema que tem abençoado. Todas as quintas-feiras nós temos temas importantíssimos e certamente o que você vai ouvir hoje vai te ajudar. Márcia e eu estaremos com você às 7h30 da noite, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Casais solteiros inteligentes investem na vida amorosa. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. E em todas as demais localidades da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Você pode acessar agora universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar na Terapia do Amor com os professores Renato e Cristiane Cardoso no Templo de Salomão. O Bispo Renato estará às 20 horas nesta quinta-feira, juntamente com a Cristiane, trazendo a você uma palavra, trazendo a você uma mensagem, trazendo a você uma direção. A oração é importantíssima, mas você precisa aprender o que fazer. Portanto, dê esse passo de fé. E foi a fé que fez com que a Bruna encontrasse a verdadeira felicidade a dois depois de 3 relacionamentos fracassados. Vamos acompanhar, a gente já volta. Nessa foto aqui, eu estava com um sorriso no rosto, mas por dentro eu era infeliz. Eu era outra, eu era amante em vez de ser a fiel. Eu sempre busquei na minha vida ser feliz e sempre constituir família. Eu lembro que eu tinha um relacionamento cerca de 2 anos, no qual eu engravidei. E nesse relacionamento não deu certo, porque os valores não batiam, muitas brigas, muitos desentendimentos, e a gente não ia para frente. Então, por isso que a gente decidiu colocar um ponto final nesse relacionamento. Depois disso, eu acabei saindo nas baladas, saindo à noite, me envolvendo com outras pessoas, aleatoriamente. Foi aí que eu comecei a me envolver com pessoas casadas. Me envolvi durante 3 anos com um homem casado, com o objetivo de constituir família. Mas como que eu poderia constituir família vivendo com uma pessoa que já tinha outra família? A pessoa ela tinha uma condição financeira que me ajudava, porque eu era mãe solteira. Difícil criar um filho sozinha. E a promessa sempre era: eu estou me separando, eu estou me separando. E 3 anos e não se separava. Então, com o passar do tempo, eu comecei a cobrar isso dele. Você vai se separar quando? Só que eu queria um relacionamento que, para mim, na minha cabeça, era essa pessoa. Não, eu vou conseguir, vai dar certo, ele vai ficar comigo. Eu tinha essa esperança. E nesse relacionamento, eu não era feliz. Eu era triste porque eu tinha pessoa, mas não tinha. Eu tinha pessoa por 5 dias. Os outros dias eu não tinha, porque ele tinha que voltar para a família. Eu acabei não me dando valor, eu perdi o valor, eu perdi. Ele chegou até a me oferecer um apartamento. Olha, não termina comigo que eu te dou um apartamento. Eu falei, não, eu não quero. E assim terminei esse relacionamento, mas a busca por ter uma família, de ter alguém ali com você, isso não parou. E eu continuei. E nisso eu me envolvi em outro relacionamento. Nesse já era uma pessoa solteira. E quando eu iniciei esse relacionamento, eu deixei bem claro: eu quero ter uma família, eu quero casar. E quando a gente iniciou,
ele também concordou com isso. E nesse relacionamento ele estava construindo uma casa. Eu fiquei super empolgada, eu falei, olha, agora vai, né? Encontrei o amor da minha vida, vou ter a minha família, já vamos ter uma casa para morar. E para mim estava tudo certo. Até que um dia ele vira para mim e fala, eu não tô fazendo essa casa pra gente morar, tô fazendo essa casa pra mim. Eu não quero casar. Simplesmente a gente estuda para ter uma profissão, né? A gente corre atrás de conhecimento e tudo mais, mas na vida amorosa a gente acha que sabe e a gente não sabe. E mais um fim de um relacionamento foi quando eu me lembrei de Deus. Eu era afastada da Igreja Universal e decidi voltar. E no dia que eu voltei, teve uma palavra, e essa palavra foi que eu precisava primeiro buscar o reino de Deus e que as demais coisas seriam acrescentadas. Foi como se os meus olhos se abrissem. Eu queria justiça praticando a injustiça. Nunca ia isso acontecer. E ali eu voltei para Deus. Deus foi me limpando, o Espírito Santo foi me moldando o meu caráter, me ensinou a eu ter valor, me valorizar. Então, através disso, eu consegui ter uma mudança interior. E ali eu sabia que tinha um caminho a percorrer para que eu tivesse a vida amorosa que eu sempre sonhei, que eram as palestras da terapia do amor. E ali eu fui aprendendo, eu fui me limpando, eu fui deixando os traumas, eu dei um reset de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi. Então, ali foi o caminho, foi o gênesis de tudo, né? Digamos assim. Eu aprendi, eu lembro até hoje, que a frase que não sai da minha cabeça é que o solteiro forte, ele não vê o tempo passar. E foi ali que essa palavra que entrou dentro do meu coração. E eu falei, eu tenho que ser forte. Não importa quanto tempo faz, não importa. E ali eu comecei a praticar o que era falado na palestra. E aquele sonho de ter uma família ainda estava dentro de mim. E agora eu entendi que seria da maneira certa, da maneira de Deus. Então, até que veio uma fogueira santa, eu vi a oportunidade de poder me lançar, de me entregar, de ter o melhor, que o melhor ele só vem do altar. E eu fui para o trono de Deus. Eu fui em busca da justiça de Deus. Coloquei o meu tudo ali para Deus, porque eu sabia que Ele iria julgar a minha causa. E nesse pedido, eu coloquei no topo da lista que fosse um homem de Deus, porque ele sendo para Deus, ele seria para mim. E eu desci do altar na certeza que Deus me ouviu. Só que eu sabia que a gente aprende que é fé e a ação. E eu tinha que me mexer, eu tinha que fazer a minha parte, porque certeza que Deus ia fazer a dele. Ó, essa camisa, ela tá escrito Feliz Ano Noiva. Eu agi a fé. Não era noiva, não tinha ninguém. E eu usei numa virada de ano na igreja. Só que eu não fiz para ninguém perceber. Era um propósito meu e com Deus. Como em 2018 eu já havia feito um intercâmbio na África do Sul, eu conheci o casal de amigos lá, voltei para o Brasil e depois de 2 anos, esses mesmos amigos que eu conheci lá no intercâmbio, lá na África do Sul, me apresentaram uma pessoa. Eu conheço o Colin, eu acho que desde 2006, nós frequentávamos a mesma igreja e ele foi bombeiro, sempre acompanhei ele, admirei a caráter que ele demonstra, o homem que ele é, sendo foi homem de família. Aí ela já estava solteira já há poucos anos, né, mãe solteira, e o Colin tinha se separado, ele ficou um tempo solteiro também. Aí você pensou, por que não os dois? Aí eu falei com ele e ele topou de conhecer, e a Jéssica falou com a Bruna. E os dois se conheceram online. E nesse ano de 2020, a gente se conheceu, começamos a conversar, né, se conhecer melhor. Ele chegou a comprar o bilhete para vir para o Brasil, mas como a gente estava em plena pandemia, pandemia pesada,
o bilhete foi cancelado pela companhia aérea. Então, ele não conseguiu vir. Aí eu falei, poxa, meu pai, e agora? E então, a gente só se falava por mensagem, né? Até que um dia ele resolveu me ligar e a gente começou a se falar pausadamente. Ele falava pausado, traduzia e tudo mais. E nesse relacionamento foram 2 anos de relacionamento à distância, devido fronteira fechada, pandemia. Não foi fácil, né? Eles continuaram fazendo a terapia do amor, ele fazendo aqui, ela no Brasil. E depois eles se encontraram finalmente, pessoalmente, né? Porque até então eles não se conheciam. E agora estão casados e felizes. Colin, please, have a seat. Hi, Pastor. Hi, how are you? I'm doing great, thank you. Estou ótimo, obrigado. Today is good. Very good. Muito bem. There was fear, Havia medo, but also mas também eu queria fazer isso. so I conquered my fear. Então eu venci o meu medo. Very special. E foi muito especial e muito diferente, But it was what God mas foi o que Deus falou comigo. and I had to do it. E eu tinha que fazer isso porque Deus me disse: Go over this Jordan. atravesse esse Jordão e encontre uma esposa. E aqui estava a oportunidade, então eu não poderia deixar o medo me parar. Wow. Here we are. E uau, aqui estamos. Realmente, foi, de fato, aqui um feliz ano noiva. Hoje eu tenho um relacionamento que eu sempre quis e Deus me deu. Um relacionamento saudável. Hoje eu sou muito bem tratada como nunca fui antes. Nunca ninguém me tratou como Ele me trata. I sought God. Eu busquei and a I Deus found e a it. I encontrei. didn't seek a woman in the love therapy. I Eu não sought busquei uma God. mulher na terapia do amor. Eu busquei a Deus e Deus me deu ela. E só tenho uma coisa para dizer para Ele. I love you. A Bruna aprendeu a respeito do poder da fé. A fé que traz à existência as coisas que não existem. E ela colocou em prática. Usou a sua fé, literalmente mostrou aí o que ela fez. E Deus correspondeu com a fé, fazendo justiça na vida amorosa da Bruna. E hoje, Bruna e Colin vivem uma vida a dois abençoada. É isso que Deus propõe a você. A justiça na vida amorosa é possível sim através da fé. Para você que viveu ou está vivendo uma injustiça, o divórcio é uma injustiça, a traição é uma injustiça, viver um casamento ruim é uma injustiça, a solidão é uma injustiça. Deus não criou o ser humano para viver só. Portanto, se você quer mudar essa situação, você está vivendo uma injustiça na sua vida amorosa, você ainda pode participar da Fogueira Santa da Justiça. Durante todo o mês de julho, nós estamos vivendo essa fé. E em dado momento da reunião, nós vamos tocar no tema, vamos tocar neste assunto e você terá a oportunidade de tomar a sua decisão, fazer a Fogueira Santa pela sua vida amorosa, para que você alcance justiça nesta área da sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, logo mais às 7h30 da noite. Demais horários durante o dia estão aparecendo aí na sua telinha, você pode participar conosco nestes horários. Agora, não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Nós vamos agora acompanhar essa matéria que fala um pouco do que acontece na Universal nos domingos, porque vem aí, dia 13 de julho, o segundo domingo da Justiça. A maioria de nós já viveu alguma situação incômoda. Você que hoje vive uma situação assim, de injustiça, você que tem vivido a injustiça no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira, você diz, meu Deus, isso aqui não é justo. Nós vivemos, infelizmente, num mundo inserido, nós estamos inseridos num mundo de injustiça.
e as injustiças acontecem. O problema não é sofrer uma injustiça, mas é como você reage à injustiça que você está passando. E eu sempre digo assim que eu nasci no chão, né? Porque a minha mãe era empregada doméstica numa casa e literalmente nós dormíamos no chão dessa casa. Eu me sentia muito rejeitada, né? Porque foi me dito em um determinado momento que a minha mãe só não fez um aborto porque não teve tempo, porque senão ela teria feito. Então dizer isso por uma criança de 5 anos gerou todo um trauma. E também aos 8 anos é uma situação muito delicada, que é o abuso que eu sofri, o abuso dos 8 aos 12 anos, mais ou menos. E isso sim gerou muitos traumas, né? A gente se sente muito culpada, muito suja, muito errada, né? A gente acha que não serve para nada. Então eu tive vários relacionamentos, tudo muito complicado, tudo muito delicado. Fui casada a primeira vez, também foi muito complicado. Não impeça que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Se entregue a Ele e encontre a verdadeira felicidade. Eu comecei a olhar para o altar e entender que era dali que vinha a minha resposta. Eu fui buscando e assistindo às reuniões de quarta e principalmente às reuniões de domingo, né? E foi ali que eu descobri, né? Que ali do altar que estava a minha resposta e pedi essa ajuda. Então, no altar eu disse, meu Deus, por favor, eu preciso de ajuda. E aí Deus então vai trazendo as respostas, encaminhando, né? A Márcia é uma mulher renovada, batizada com o Espírito Santo, o Espírito de Deus que me guia. Então os traumas, as dores, as tristezas, tudo aquilo que me doía, hoje não me dói. O passado não apaga, mas ele não me traz mais aquela dor, né? Então hoje eu tenho essa alegria de Deus, né? De saber que eu posso andar, que Deus é comigo. Uma das coisas mais preciosas que a gente recebe é essa paz interior. Pode estar um tumulto fora, mas a gente está em paz, né? Porque Deus está com a gente. Venha ter uma experiência com o Altíssimo e compreenda a importância e a presença dele em sua vida. Às 7, 9h30 e 18h. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. E você tem a oportunidade de ter essa experiência com Deus, como aconteceu com a Márcia. Ela que cresceu já carregando traumas. A injustiça chegou até ela quando ela tinha 8 anos de idade, vítima de abuso sexual. Mas quando ela conheceu o justo juiz, sua vida mudou. Os traumas, a dor, as injustiças ficaram para trás. Ela superou, venceu e hoje fala como testemunho para você que de repente está passando por uma situação semelhante à dela. Neste domingo, 13 de julho, nós estaremos vivendo o 2º domingo da justiça. Venha clamar ao justo juiz, traga a sua causa àquele que tem poder para julgá-la. É isso mesmo. Ninguém tem podido te ajudar, não é verdade? Você já gastou dinheiro, já esgotou seus recursos, já fez tudo o que podia ter feito e a justiça não aconteceu. Então, venha àquele que tem poder para julgar esta causa, seja na família, na saúde, na vida financeira, seja na vida amorosa, na sua vida espiritual, onde quer que seja, ele tem poder para julgar a sua causa. Então, estaremos juntos nesse domingo, às 9h30 da manhã, em especial. Um grande clamor pela justiça que vem de Deus, a justiça divina. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Você e toda a sua família são nossos convidados. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.